Fala galera, beleza? Eu tinha prometido soltar um vídeo sobre como a gente pode usar diferentes tarefas de inteligência artificial para poder resolver um problema ou uma solução híbrida, né? Então, nesse exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente pode usar a tarefa de regressão logística e um modelo de LLM, né, para resolver um problema de detecção de fraude. Que em outro vídeo, em outro post, eu disse que o pessoal quer resolver tudo com GenAI, quer resolver tudo com LLM, com processamento de linguagem natural, mas que a inteligência artificial é um grande container com várias caixinhas de ferramentas e que você deve usar aquela caixinha de ferramenta de acordo com o seu problema. Senão você vai ficar uma metralhadora de gastar token e o seu cliente vai ficar louco da vida. Então, esse exemplo aqui é bem simples. Pessoal da área de ciência de dados ou de IA, por favor, não fica bravo com o que eu vou mostrar aqui. E porque é só um exemplo, só um demo. Então eu vou mostrar aqui como é que eu fiz essa demonstração. Eu usei o Google Anti-Gravity, né? Já iniciei aqui o nosso sistema. Eu gosto muito de usar o Streamlit, porque é rápido, fácil de usar e tem um, um design bem legal. Tá bom? Recomendo para quem faz produtos de dados aí. Produtos de dados que podem ser tanto análise de dados ou um produto de IA no final. É só para mostrar um pouquinho para vocês o que tem nesse programa aqui. Aqui eu usei a IA generativa para criar transações de mentirinha, uma simulação aqui, né? Então eu criei uma porrada. O que eu vou fazer? Eu vou deletar para criar de novo, tá bom? Então assim, estou usando o GenAI para criar o meu conjunto de dados, o meu dataset de transações, para eu poder simular um histórico de transações que eu vou usar na minha regressão logística, que é uma tarefa de IA, de aprendizado supervisionado. Então, se isso fosse na sua empresa aí de verdade, no seu cliente, você ia pegar um histórico real de transações, onde foi detectado a fraude e onde foi detectado que não é fraude, e você ia treinar esse modelo de regressão logística, tá bom? Isso é a aprendizado supervisionado, porque você está supervisionando e você tem a variável lá, a resposta, que diz se é fraude ou não, ou até mesmo uma porcentagem, né? Por que a gente vai usar a regressão logística? A gente vai usar a regressão logística porque é um exemplo fácil de fazer aqui. Tem outros modelos que são mais robustos, mas a regressão logística é interessante porque ela faz uma fronteira de decisão, vocês vão ver. Então ela dá uma resposta que é ou não fraude, mas ela vai fraude mas ela vai dar um score, ela vai dar uma notinha. Ela vai dizer, olha, eu acho que é fraude e eu acho que é 78% fraude. Então, além dela dar essa resposta que é ou não, uma resposta binária, digamos assim, mas ela vai dar ali a porcentagem de certeza que ela tem, se é ou não. Então, a gente tem um modelo que é caixa branca, que a gente consegue explicar de onde veio aquela função, por que ele decidiu aquilo, e a gente consegue explicar. Por isso que é isso interessante para detecção de fraude, porque é rápido, é barato, você consegue explicar, tá? E, enfim, você não tem, por exemplo, se você usar GenAI para detectar fraude, só GenAI, você tem halucinação. A gente sabe que LLM, processamento de linguagem natural, foi feito para gerar texto, então é outra caixa de ferramenta, tá? Mas eu estou usando aqui para criar essa simulação de dados e também vou usar para quando eu detectar a fraude gerar o texto bonitinho para mostrar para o cliente. Então eu estou usando uma solução híbrida, é assim que a gente deve. Bom, eu abri aqui ml underline model.py para mostrar para vocês que a gente está usando a regressão logística aqui, tá? Nessa parte do código aqui a gente está usando regressão logística, tá bom? Foi importado aqui só para mostrar onde que está no código, mas eu vou disponibilizar no GitHub para vocês brincarem aí também. Bom, então eu acho que já está rodando essa aplicação. Então tá aqui, ó, que bonitinho que ficou, tá? Então acho que eu já falei, mas o pessoal de ciência de dados e IA não fica bravo comigo aí, porque é só um demo, tá? Então não fiquem bravos aí com os scores de o resultado e as métricas de eficiência, porque a gente sabe que dá para melhorar bastante. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai gerar os dados. Para gerar esses dados aqui, então vamos lá. Vou colocar aqui uma porrada 66 mil não, vou colocar 10 mil transações, né?
Esse aqui vou deixar assim mesmo. Random seed vou colocar 42 também, para ele, para a forma randômica de gerar. Então, vou gerar aqui o dataset. Beleza, soltou balão pra caramba ali. E aí ele vai atualizar esse arquivinho aqui, ó. Transações CSV. Então, esse aqui seria o seu histórico de transações com fraude ou sem fraude. Tá? Com essa flag aí. Vamos ver aqui, ó. Ele tem o valor, ele tem a hora, minuto, dia da semana, né, qual que foi a loja, categoria, distância. Essa é uma das variáveis mais importantes, uma das variáveis mais importantes, porque a distância de casa é uma variável bem interessante, bem forte para você categorizar como fraude ou não. Tá? E tem aqui, ó, is fraud, que é essa variável que indica se é ou não. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá por aqui assim. 1 ou 0. Tá? Então, a gente já gerou aqui o nosso dataset com várias transações. A gente está mostrando aqui, ó. Tá? Deve ser as 10 primeiras aqui. 10% de fraude. Tá? E foi aqui esse botão que a gente implementou. Aqui a gente tem outras visualizações, né? Sempre quando você for criar um produto de inteligência artificial, você vai fazer uma análise de dados para você namorar e entender seus dados. Então tem aqui os gráficos, né? Aqui a distância. Você pode ver aqui que tem esse máximo aqui de 5.000, essa distância de casa aqui, né? E aqui é a maior parte da distância. Tá aqui na faixa entre 2.000 quilômetros e 2.500 mais ou menos. Quando é fraude. E quando é uma compra legítima, ela fica aqui mais perto de casa, 1 quilômetro, 48 quilômetros, tá bom? Quando ela está muito longe de casa, até nesse outsider aqui, ó, esse máximo aqui, realmente a gente vê que foi fraude, tá bom? Distribuição, transação por hora, né? Então, desculpa, transações que acontecem aqui de madrugada, tem mais chance de ser fraude, tá mais branquinho. Transações que ocorrem mais durante o dia, menos chance de ser fraude. Tá bom? Mas mesmo durante o dia você tem um pouquinho de transações que são fraude. Aqui, grocery, né? Mercadinho, restaurante. Restaurante bastante também. Mas é mais aqui no grocery que tem transações com fraude. Tá bom? Então, beleza. Agora a gente vai treinar o modelo, né? Que é aí que vai entrar em ação o nosso modelo de regressão logística. Então, eu vou colocar aqui 20% de teste, regularização. Não vou mexer muita coisa aqui. Deixar assim também, balanceado. E as variáveis, as colunas que a gente vai usar são essas aqui, ó. O valor, a hora, dia da semana, distância de casa, em quilômetros, final de semana, noite, amount z-score, o tanto que desvia da média, e etc. Vamos treinar. Ver como ele rodou rapidinho, né? Claro que eu tenho poucos dados, mas uma das coisas boas é a, a velocidade que roda esse modelo para treinar. Então temos as métricas aqui, tá? Não vou entrar agora nesse assunto de métricas, seria para outro vídeo, tá? Então a gente não olha só a acurácia, a gente olha a precisão também, o recall, tá? A gente olha para a matriz de confusão também, né? Todos esses dados aqui eles têm que estar de acordo com o seu, vamos dizer assim, o seu SLA. Será que eu posso chamar de SLA? Não sei. Mas isso aqui tem que estar em níveis aceitáveis para o seu cliente também. Então tem formas de melhorar isso aqui, né? Beleza, temos mais alguns gráficos aqui.
Aqui, ó. Coeficiente também. O pessoal gosta de matemática. E o que mais interessante é isso que eu queria mostrar para vocês, que ele cria essa fronteira, onde aqui, a distância de casa, por exemplo, esse gráfico aqui em relação à distância de casa, quanto mais ele vem para cá, né, ele é uma fraude. E quanto mais ele está para cá, ele tem a probabilidade de não ser uma fraude, de ser normal. Então, é no eixo está de noite, é noite, e a distância de casa, então, se for nesse período aqui, entre meia-noite, ou zero aqui, né, e 4, e a distância de casa não for muito grande, esses números aqui foram normalizados, né, foram processados. Para ficar mais fácil para a gente plotar. Então, se tiver nessa fronteira aqui, tem mais chance de ser uma transação normal. Se tiver desse lado aqui e for mais para baixo, ou nesse espaço aqui, tem mais chance de ser fraude. Beleza? Então, green points, normal transactions, red X marks, fraudulent transactions. Então, na parte verdinha, eu sou meio daltônico, me desculpem, transações normais, e aonde tem o xizinho e vermelho, fraude. Inclusive aqui também. Nessa parte aqui também tem chance de ser fraude. Tá vendo? Então a gente consegue mostrar de onde que saiu essa fronteira de decisão, essa função que teve essa resposta. Beleza? Daí a próxima simulação é bem legal, é uma das partes que eu mais gosto. Então agora a gente vai simular como seria o dia a dia de um banco, que as pessoas vão lá usar o cartão de crédito para comprar, vários clientes. Então a gente pode gerar uma transação, alguém fala que comprou alguma coisa, gastou 46,44, distância de casa 3,5 km, e o nosso modelo disse que foi uma transação normal com 21%, 21,6% de probabilidade de ser uma fraude. Então, foi considerada normal. Então, lembra que eu falei que ela, além desse modelo ser interessante, de te dar essa fronteira, ele te dá a porcentagem também, a probabilidade. Vou gerar outra também, 67, 6 km de casa, 20% de chance de ser fraude. Então ele também colocou normal. Vou gerar 5 aqui, ó. Então eu posso ficar gerando aqui, posso ficar gerando transações que é como se fosse o seu banco operando, né? Tá aqui operando. Agora eu vou gerar uma transação fraudulenta. Vou simular. Vamos clicar aqui e aí ele gerou, ó, que é entretenimento 225, foi 0,1 km longe de casa, mas foi às 2 horas da madrugada, na categoria entretenimento. Então ele colocou 97% de chance de ser uma fraude. E aí, isso aqui a gente está usando regressão logística, a gente não está usando GenAI. Mas para gerar o texto para o meu cliente, aí eu uso GenAI. Então eu coloco um texto para ele gerado com a nossa API da OpenAI. Eu coloco aqui, ó, risco de fraude. Nós detectamos uma transação que precisa da sua atenção, né, no valor de 225. Foi aí no entretenimento de madruga, enquanto você geralmente está dormindo. Foi perto da sua casa, mas foi no horário esquisito. Num lugar esquisito. 98% chance de ser fraude. As recomendações, se você não fez a transação, não precisa... Se você fez a transação, não precisa fazer nada, é aquela mensagem padrão lá que a gente sabe. Tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Uma solução, aqui é um exemplo, né? Mas uma solução híbrida. Para cada coisa você usa uma ferramenta de IA. Você não sai usando GenAI para tudo. Né? Você sai desse hype maluco de achar que GenAI serve para tudo e ser uma metralhadora de token e deixar seu cliente maluco. Né? Tá bom?
que eu coloquei para configurar a API do OpenAI, se você quiser testar na sua máquina. Vamos fazer mais um? Vamos gerar mais 5 aqui, ó. Mais 5, mais 5. Vamos ver esse aqui, ó. Botou uma gasosa perto de casa, depois do almoço, normal, 17% de ser fraude. Não gerou nenhum alerta. Vamos gerar uma fraude. Ó, apertei aqui no... Qual que foi o entretenimento? Actual fraud. Ó, esse aqui ele deu 18%. Talvez um bugzinho aqui, vamos gerar outro. Ó, esse aqui deu. Eu colocar uma gasosa, parece que colocou gasosa para dar a volta no mundo. 7 km de casa, às 3 da madruga, né? Se fosse colocar vintão, na minha época eu colocava vintão para ir pra balada, mas 1065 dá para dar a volta no mundo, né? Então a gente gera aqui uma mensagem bem bonita e manda para o cliente. Tá aqui, ó, você gastou 1065 colocando uma gasosa de madruga. Então, usually, geralmente transações com valor alto de 1065 não são muito comuns às 3 da madruga. Até ele tá dando a mensagem aqui. Vou gerar outro que eu não tinha visto aquele texto ali. Esqueci de ver. Gerei outra. Agora de madruga no Groceries 54. Geralmente a gente não faz compra 4 da madrugada, né? Tá bom? Então é isso. Tem a parte de settings aqui também, onde você pode colocar a sua API, testar, fazer outras configurações também, brincar bastante, tá bom? Eu gerei tudo isso aqui com o nosso querido Anti-Gravity, que aumenta a sua produtividade para um caramba. Recomendo enquanto está de grátis, tá bom? E é isso. Usem a IA de forma correta que vocês vão ficar bem felizes e tenho certeza que o cliente de vocês também. Um abraço.